Fala traders! Como é que foram as operações de vocês no dia de hoje? Hoje o meu operacional não funcionou como eu tenho aproveitado dele nos últimos dias. Hoje foi o dia de loss que vem para todo operacional. É importante lembrar você que, como eu também é um iniciante, que não existe operacional infalível. Em algum momento a sua maneira de operar, ela não vai funcionar para aquele dia e o dia de loss vai acontecer. O que você tem que ter é autocontrole para que você não venha perder mais do que você tem ganho por dia. Na verdade, essa conta tem que ser inversa. Você tem que ganhar mais nos dias de gain e perder menos do que você ganha nos dias de loss e aceitar o loss. Hoje eu fiz algumas operações aqui, você já deve estar percebendo aí no gráfico algumas operações, não é? Como você sabe, eu gosto de fazer a entrada logo na abertura do mercado, e os dois outros vídeos que eu postei e outros dias anteriores que eu nem tinha feito vídeos ainda, né? Tinha dado certo, hoje não deu certo. Você percebe aqui uma entrada de venda que eu fiz, observando que o box está abaixo da média de 9, está também abaixo da VWAP, mas na abertura ele fica muito volátil. E às vezes um stop de 230 pontos, que é o stop que eu uso, ele não vai funcionar direito aqui. Você vê que ele deu uma violinada, estopou e depois desceu. A média de 9 estava apontada para baixo e o MACD ele estava também abaixo do zero, indicando uma possível venda. Porém, eu fiz a venda nesse ponto aqui e fui estopado aqui. Logo em seguida, ele confirmou novamente a venda e eu fiz outra venda aqui, observando as mesmas coisas. O box está fechando abaixo da média de 9 períodos e também o MACD está negativo, apontando para baixo e ganhando aqui a média de 9, né? Então, eu fiz a venda, ele andou a meu favor 130 pontos e me estopou no zero. Ele fechou outro box e eu repeti a entrada na mesma região. Fiz uma entrada de venda bem aqui nesse ponto. Ele andou 130 pontos porque é o meu break-even. Ele andou 130 pontos, voltou e me tirou no zero. Daí você pode se questionar se vale a pena, no meio do mercado volátil, sair no break-even, porque se você observar, se eu não tivesse com break-even acionado nessa segunda entrada aqui, a primeira deu loss. Nessa segunda entrada aqui, se eu não tivesse com break-even acionado, ele teria pago os meus 230 pontos tranquilamente, não é? Aí eu estava aqui com duas saídas então no 0 a 0, uma de loss e o meu stop são 2 gains ou 2 loss. Aqui você percebe que eu fiz uma outra entrada, aqui uma entrada mais arriscada, mas é um operacionalzinho que eu faço aí, baseado na média de 200. Eu percebi que o mercado deu uma segurada muito grande aqui na média de 200, e daí quando ele voltou eu deixei uma ordem de compra, né? Uma ordem contra o movimento. Eu não opero contra a tendência, mas eu opero às vezes contra o movimento, e fiz um scalpzinho aqui de 100 pontos. Foi uma entrada rapidinha. Ele veio aqui, pegou minha compra, me tirou, nem foi 100, né? Foi 95 pontos, 90 pontos, ele me tirou. Então eu fiquei um pouquinho negativo e deu para fazer mais uma entrada. A entrada foi essa daqui, ó. O mercado andou, ele ficou muito tempo, muito tempo. Quem estava operando hoje deve ter reparado que nesse ponto aqui o mercado segurou muito, muito, muito tempo. Ele demorou muito tempo aqui. Você olhando o gráfico parado é fácil, né, de identificar, mas o gráfico em movimento aqui, ele ficou parado por um bom tempo, das 9h20 até 9h30 ou mais. Eu não marquei o tempo dele. Você percebe depois que o gráfico ele fez a movimentação. Eu não gosto de comprar aqui na cara da média de 200, porque é uma média muito forte. Você percebe que o preço andou aqui, ele até pagou os 230 pontos, mas eu não teria coragem de comprar. Essa linha aqui é a abertura, né, o Prior Coach, que eu uso como marcando a abertura do dia anterior.
e eu ia fazer uma venda aqui nesse ponto, com a média de 200 logo aqui, eu não tive coragem, não fiz a entrada e deixei o mercado andar. Ele fez outras entradas aqui, deixou aqui um falso rompimento, né? Ele veio, tocou aqui embaixo, fez um falso rompimento aqui de 30 e poucos pontinhos. Ele não progrediu porque tinha muita barreira aqui, né? Tinha a entrada do dia anterior, a abertura melhor do dia anterior. O box não ficou verde, ele deu outra congestionada aqui, como você percebe. Não daria compra, né? Mesmo que ficasse verde, porque o MACD não estava autorizando a compra. Mas ele ficou verde aqui nesse ponto. Aqui o MACD não dava compra também, porque ele estava no zero. E aqui ele deu a compra, não é? Ele estava com o MACD um pouquinho positivo, era 10h30 e pouquinhos, 10h39. Eu acreditei na compra, porque era a hora da abertura do mercado americano, e eu imaginei que ele pudesse comprar. Ele voltou, perceba que eu perdi a entrada aqui, né? Eu fui atender uma ligação, e o mercado, ele chegou a andar aqui cento e poucos pontos nessa entrada, mas ele voltou. Quando ele voltou aqui, acreditando ainda na compra, eu fiz a compra aqui. Ele andou um pouquinho a meu favor, mas ele me estopou aqui, e aqui eu usei o stop do meu bolso, né? Eu coloquei um stop aqui apenas de 120 pontos, pensando exatamente no meu stop diário. Eu estava com 130 pontos negativo até aqui, e aqui mais 130 pontos ia dar 260, e foi como eu fechei hoje. Fechei a compra aqui, ele voltou 125, 130 pontos, me estopou e me tirou da operação, e hoje eu fechei negativo. Bom, amanhã é sexta-feira, é o dia do payroll. Eu não sei se um trader iniciante deve operar o payroll, mas amanhã eu vou postar um vídeo para vocês aqui da minha operação. No dia do payroll eu faço uma única entrada. Eu vou explicar para vocês aqui como vai ser essa entrada, como terá sido, né? Porque eu vou postar o vídeo depois. Como o canal é pequeno ainda, eu não acredito que as pessoas vão clicar aqui e perguntar ou comentar para eu postar o vídeo antes do payroll, para você aprender a olhar. É um setup que eu aprendi também no YouTube, não me recordo agora o nome do youtuber que ensinou, né, esse setup para o payroll. Senão eu falaria aqui, não teria problema nenhum com isso. É um setupzinho simples de operar, facinho de operar, buscando 100 pontos de gain ou 100 pontos de loss. E aí vai de cada um a quantidade de contratos, né, que vai utilizar. Mas eu tenho feito e eu aprendi esse setup faz um tempo já, e ele deu nesse ano de 2022 apenas um loss, que foi inclusive no mês passado. Ele deu um loss de 100 pontos, e os outros meses todos ele pagou no dia do payroll. Então eu sei que a gente que é iniciante não deve operar o payroll. Eu sei que muita gente explica, ensina, fala vários setups aí, mas eu também não gostava de operar, até que aprendi esse setup e tenho me dado bem com ele. Amanhã eu vou fazer essa única operação do dia, buscando 100 pontos, e essa vai ser a minha única entrada, porque o grande movimento no dia do payroll é exatamente a notícia, que sai pontualmente às 9h30. Antes disso, o mercado costuma ficar travado, e depois do grande movimento que ele vai ter, por ser uma sexta-feira também, dificilmente ele vai ter boas movimentações. Então eu entro 9h30, faço a minha operação. Se deu gain, ótimo. Se deu loss, ótimo. São só 100 pontos de gain ou de loss, e por ali eu encerro a minha operação. Então até amanhã. Obrigado a você que tem acompanhado aqui o canal. Se você quiser se inscrever, eu vou compartilhar aqui o meu dia a dia. Lembre sempre, esse meu canal aqui é tentando ajudar você que, como eu, também fica pulando de galho em galho, mudando de operacional. Um detalhe, viu? Eu conheço um monte de setup. Eu tenho vários setups, regras de coloração, várias coisas. Hoje eu olhei, depois de ter operado o meu setup aqui, esse setup que eu adotei para mim, todos os outros deram gain. Só o meu que deu loss, mas não tem problema. Amanhã não é um dia normal de operações, eu não vou fazer a operação pelo setup, eu vou fazer pelo setup do payroll. Então eu não vou operar esse setup aqui amanhã, não é? Mas segunda-feira pode ser que todo mundo dê loss e o meu setup dê gain. Então o negócio é focar em um operacional, um setup, analisando sempre o mercado.
E eu vou tentar me corrigir também, pessoal. Conversando sempre aqui com os traders, amigos aqui, eles falam para não operar antes das 9h05. Se eu tivesse esperado até as 9h05, eu ia fazer a entrada somente aqui, não é? 9h05, ele teria pego aqui a minha entrada, teria pago meus 230 pontos, mas tudo bem, não tem problema não. Amanhã será outro dia, tem mercado todo dia. Você não precisa arrebentar com a sua conta num dia só, tá certo? Então vamos para cima, vamos para frente aí, que depois tem mais. Não, se inscreva no canal, deixa o seu like aí, se esse vídeo está te ajudando. E se você vai acompanhar minha jornada aí, seja de gain, seja de loss, nós estamos aqui para vencer esse mercado. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.